Senhor presidente desta sessão, senador Jaime Campos, prezados colegas senadores, senhoras senadoras, em nome da liderança do meu partido, compareço a esta tribuna para aqui fazer um pronunciamento que entendo ser necessário a partir da constatação que fizemos de uma ação do Ministério da Educação que merece ser discutida e avaliada por Vossas Excelências e por todos os brasileiros, uma vez que é uma ação que, de um lado, pretende ser positiva e porque visa contemplar os alunos brasileiros de todas as escolas públicas com livros didáticos indispensáveis para o seu aprendizado e, por outro lado, gera polêmica, já que o material oferecido está sendo questionado por professores e por mestres de todo o país. Antes, porém, quero saudar aqui o prefeito Narciso Biasi, os vereadores Cledir Biasi e Márcio Luiz da Silva, que visitam esta casa e que são do município de Entre Rios, um município situado no oeste de Santa Catarina, que me conferiu muitos votos para que aqui pudesse honrar os catarinenses no exercício deste mandato. Senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero iniciar minhas palavras pedindo desculpas formais, desculpas verdadeiras a algumas figuras da história desse Brasil. E começo pedindo desculpas a Olavo Bilac. Depois quero pedir desculpas a Érico Veríssimo, que publicou, que elaborou a obra Olhai os Lírios do Campo. Também quero pedir desculpas a Machado de Assis, que escreveu Dom Casmurro. Também quero pedir desculpas, em nome dos brasileiros do meu tempo, a Cruz e Souza, que escreveu Boroquéis e Faróis. Devo pedir desculpas a José de Alencar, a Aloísio de Azevedo, a muitos outros como José Lins do Rego e aqueles como Monteiro Lobato e João Guimarães Rosa, que foram os grandes autores da literatura brasileira. Faço isso, senador Cacildo Maldaner, porque estes ilustres autores da nossa história e do Brasil hoje devem estar, do seu descanso eterno, enrubescidos ao lerem o livro que o MEC distribuiu para as escolas brasileiras, exatamente para servir de material didático para que os alunos das nossas escolas aprendam a língua portuguesa. Devem estar assustados no seu descanso eterno ao verem nos livros e no livro distribuído pelo Ministério da Educação expressões e frases absolutamente conflituosas em relação à nossa gramática e à nossa ortografia. Senador José Pimentel, Vossa Excelência, que comigo conviveu muitos anos, lá na Câmara dos Deputados, que foi ministro desse país, com certeza quer o melhor para a geração que está hoje se preparando, para quem sabe um dia estar sentada na mesma cadeira que Vossa Excelência e eu sentamos aqui no Senado da República. Agora, é preciso dizer que eu não sou professor, eu não tenho formação em letras nem em linguística. O que aprendi de língua portuguesa, aprendi com ilustres e grandes professores do meu tempo, como Geraldino Ockner, como Paulo Moretti, que me ensinaram a escrever corretamente, a falar e a me expressar corretamente. E devo muito à minha mãe, que me fez fazer centenas de redações, milhares de composições, para aprender a língua portuguesa na sua maneira mais correta, observando a gramática.
se hoje não seria mais capaz de, aqui, responder a questionamentos sobre a gramática da língua portuguesa, mas posso dizer, senador Romero Jucá, que pelo menos sei que no meu país as crianças precisam aprender o português da forma correta e original. Eu fui secretário da Educação do Estado de Santa Catarina, um dos estados mais evoluídos em termos de ensino público deste país. Lá nós distribuímos a cada aluno, para que levasse para a sua casa, senador Armando Monteiro, um dicionário da língua portuguesa com a nova ortografia. Lá em Santa Catarina, nós distribuímos livros da literatura nacional, como Dom Casmurro, A Senhora, O Curtiço, para que os alunos levassem para casa e lá adquirissem o hábito da leitura. Lá em Santa Catarina, fizemos grande trabalho de reciclagem, de aprimoramento, de métodos de ensino para os professores de língua portuguesa. Fizemos até cursos rápidos e intensivos para eles conhecerem instantaneamente as novas regras da nova ortografia que o Brasil adotou e que Portugal não adotou ainda, apesar do tratado internacional firmado às pressas pelo nosso país. Ora, nós não podemos permitir que se ensine no nosso Brasil, aos alunos das escolas públicas ou não, que a expressão correta é nós pega o peixe. Isso está errado do ponto de vista gramatical. Como está errado ensinar aos alunos que subir para cima é uma expressão e uma frase correta do ponto de vista gramatical. Como também não podemos permitir que os nossos jovens e as nossas crianças voltem às condições de manifestação e de expressão indígena, quando dizem para mim fazer, ao invés de dizer para eu fazer. Ora, senhores senadores e senhoras senadoras, o Ministério da Educação, ao permitir que um livro de língua portuguesa, um livro didático, chegue às escolas com essas aberrações, sob a justificativa de que isso é preciso que se ensine para os alunos, para que eles não sofram discriminação quando falarem o português correto, não pode ficar sem nossa censura. Todos nós sabemos que na linguagem popular, na expressão oral, muitas vezes se permite, se consente que palavras sejam mudadas, que aspectos relacionados à fala suprimam determinadas expressões que são usadas na escrita. Mas tenha certeza, senador Delcídio Gomes do Amaral, nós não podemos ensinar errado para o aluno. Nós temos que ensinar o certo. E se por acaso, em algum momento, tivermos que nos referir ao errado, temos que nos referir ao errado ensinando o certo, e não ao contrário, como pretende fazer o livro que o MEC está adotando para o ensino de jovens e adultos. Na manhã de hoje, na Comissão de Educação, eu ouvi um colega senador dizendo que este livro poderia ser adotado porque ele se presta aos jovens e adultos que estão se alfabetizando mais tarde. Mesmo estes não podem ser ensinados de forma errada. Eles precisam conhecer o que é correto. Ora, se nós tivéssemos que admitir que o erro é a regra, então nós não precisaríamos ter leis de trânsito. Poderíamos simplesmente olhar o trânsito do Brasil e, descobrindo que alguém podou pela contramão, adotar aquilo como regra para que ensinássemos o povo e os motoristas a dirigirem. Se quiséssemos partir do errado para o certo, então nós teríamos que dizer que aqueles brasileiros que falam o português pensando fazê-lo corretamente, mediante a adoção dessas equivocadas informações deste livro, não teriam como se comunicar com os estrangeiros que, querendo aprender o português,
tomassem aulas de português e aqui chegando não conseguiriam compreender o que os brasileiros que falam português tentariam lhes dizer. Ora, senhores, na Alemanha, na Itália e até na China, grandes ações foram desenvolvidas para que a escrita fosse uma só, para que a língua fosse uma só. Eu falo alemão fluentemente, vivo em Santa Catarina, aprendi dos meus pais e nas poucas aulas de alemão que tive, que a palavra sim em alemão se pronuncia dizendo ja. Mas no meu estado, lá mesmo no oeste, quase na fronteira com a Argentina, existem descendentes de famílias alemãs que adotam a linguagem alemã chamada Hunsrückdeutsch. E eles não dizem ja, eles dizem, senador Cacildo, lá na sua terra, ju. Mas se Vossa Excelência for para a Alemanha, ninguém fala ju na Alemanha, todo mundo fala ja. E se em países desenvolvidos como estes, o esforço para fazer com que tenhamos uma única linguagem e uma única fala, por que é que no Brasil nós vamos querer ensinar aquilo que efetivamente faz parte apenas de um momento cultural, ou se podemos dizer, de um momento que a sociedade vive, e no qual, por falta exatamente de mais educação, de mais escola, adotou determinados termos, determinadas expressões que não estão corretas. É claro, a autora do livro, o MEC, e tantos outros falam e justificam a sua decisão, dizendo que ela faz parte de um contexto que pretende se utilizar o MEC para provocar e despertar mais interesse. E quem sabe permitir que os jovens e os alunos do nosso país, a partir do conhecimento das duas informações, adotem a correta. Eu devo dizer a Vossa Excelência, nós vamos na Comissão de Educação esperar que o ministro Haddad venha pessoalmente. Ele já havia sido convidado e teria uma oportunidade no dia de hoje de informar a nós tudo a respeito do livro didático, principalmente deste assunto ao qual me refiro. Não pôde vir ou não quis vir, e o senador Roberto Requião decidiu que ninguém poderia substituí-lo e transferiu a audiência pública com a presença do ministro para uma próxima reunião. Nós queremos que o ministro venha, informe, discuta, porque a decisão mais sensata e mais adequada que o MEC poderá adotar é de recolher estes livros e não permitir que em outro momento tal equívoco se repita. Porque se ele se repete no português, quem sabe um dia nós teríamos alguém dizendo que matemática pode ser feita. Se hoje não seria mais capaz de, aqui, responder a questionamentos sobre a gramática da língua portuguesa, mas posso dizer, senador Romero Jucá, que pelo menos sei que no meu país as crianças precisam aprender o português da forma correta e original. Eu fui secretário da Educação do Estado de Santa Catarina, um dos estados mais evoluídos em termos de ensino público deste país. Lá nós distribuímos a cada aluno, para que levasse para sua casa, senador Armando Monteiro, um dicionário da língua portuguesa com a nova ortografia. Lá em Santa Catarina, nós distribuímos livros da literatura nacional, como Dom Casmurro, a Senhora, o Curtiço, para que os alunos levassem para casa e lá adquirissem o hábito da leitura. Lá em Santa Catarina, fizemos grande trabalho de reciclagem, de aprimoramento, de métodos de ensino para os professores de língua portuguesa. Fizemos até cursos rápidos e intensivos para eles conhecerem instantaneamente as novas regras da nova ortografia que o Brasil adotou e que Portugal não adotou ainda, apesar do tratado internacional firmado, às pressas pelo nosso país. Ora, nós não podemos permitir que se ensine no nosso Brasil
aos alunos das escolas públicas ou não, que a expressão correta é: nós pega o peixe. Isso está errado do ponto de vista gramatical. Como está errado ensinar aos alunos que subir para cima é uma expressão e uma frase correta do ponto de vista gramatical. Como também não podemos permitir que os nossos jovens e as nossas crianças voltem às condições de manifestação e de expressão indígena, quando dizem para mim fazer, ao invés de dizer para eu fazer.